Boa noite. Boa noite, gente. Olha, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, está escrito assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Pois bem, eu às vezes ficava assim pensando, meu Deus, como que eu sei que eu amo a Deus? Não é? Porque a gente está acostumado com as coisas palpáveis, né? A gente quer pegar, e aí o que acontece? Eu fiquei sem entender como que eu amava a Deus. Aí um dia eu li na Bíblia assim, que o que me ama é o que me obedece. O que me obedece é o que me ama, não é? Eu lembro que na minha adolescência tinha concurso de Miss Brasil, e aí sempre que perguntavam que livro elas leram, aí todas diziam, né? O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Então lá tem um trecho que diz assim: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, né? E aí eu fiquei em estado de graça quando eu li esse texto que dizia que aquele que ama é o que obedece, é o que pratica, sabe? Obedece com prazer aos mandamentos dele e coloca em prática. Então, nós não somos perfeitos. Porque às vezes fala assim, tudo que um crente faz, eu falo crente porque o cristão em geral as pessoas não condenam tanto assim não. Então, mas o crente, tudo que ele faz toma um tamanho exorbitante, sabe? Mas é por causa da responsabilidade que nós temos, né? Com o nome de Jesus. E aí, nos meus afazeres lá, lavando louça, veio à minha memória coisas do passado, sabe? E eu me lembrei que eu fui despejada com 15 dias de nascida. Imaginaram? Quando eu tinha 15 dias de nascida, eu fui despejada. Então, meu pai era um homem autodidata, sabe? Ele era um homem, além de cultura, ele tinha sabedoria. Quem está me ouvindo falar aqui, conheceu ele, sabe disso. E aí ele era um homem assim que, quando a gente estava no ensino médio, ele sabia mais do que a gente muita coisa, porque ele era interessado. Eu lembro que uma vez ele chegou rindo lá em casa, que ele estava conversando com o senhor lá da Barra da Estiva, e aí o senhor falou com ele assim, que mimo, por que eles, na guerra do Vietnã, né? Por que eles não matam logo esse Vietnã? Entendeu? Então, assim, o meu pai era um homem interessado, ele ouvia, esqueci como era o nome do jornal que ele ouvia no rádio, que não tinha televisão naquele tempo. Ele ouvia, e eu esqueci mesmo. Repórter Écio, acho que era o Repórter Écio, tinha uma música bonitinha para começar. Então, ele entendia muito de leis, sabe? Então, como funcionário da Magnesita, ele recebia pessoas em casa, as pessoas estavam sempre procurando para que ele ensinasse o que eu devia fazer nessa situação, né? Na situação que eles estavam passando lá. E aí papai explicava o que devia fazer, o que não devia fazer, mas ele não estava fazendo isso por maldade.
Ele estava ajudando os funcionários, porque ele conhecia de leis, né? Mas aí acontece que alguém da época dele o entregou para a gerência dizendo que ele era um subversivo. E por isso ele foi despedido da firma Magnesita. Aí, ele, depois de ter sido despedido, ele fez concurso, acho que em Salvador, para o tabelionato em Barra da Estiva. E ele passou no concurso. Fomos para Barra da Estiva e ele era lá, tabelião de notas. Eu lembro que ele, uma letra linda, naqueles livros grandes, né? E aí ele fazia a escritura no livro e depois a gente ditava para ele escrever a cópia, não é? E aí, gente, aí por que eu estou falando para vocês que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus? Depois a Magnesita o chamou, um tempo mais tarde. Aí ele pediu 2 anos de licença no tabelionato. E ele tinha tanta certeza que ele ia ter essa licença que a gente veio aqui para Brumado antes mesmo da resposta. Eu lembro que eu estudei a 4ª série primária aqui no GV. E aí eles não deram, passado o tempo, eles não deram a licença sem vencimento, né? Eles não deram a licença, ele teve que voltar para Barra da Estiva. Mas quando eu disse isso da carta do apóstolo Paulo, tudo concorre juntamente para o bem daquele que ama Deus, é porque a gente nunca sabe quando vem um desafio na nossa vida, assim, a gente nunca pensa que vai ser para uma coisa melhor. A gente fica, né, abatido, e não é para ser assim. Viu? Porque quem tem uma vida com Deus sabe que tudo coopera juntamente para o bem daquele que ama Deus. E aí, o que acontece? Se meu pai não tivesse sido mandado embora da Magnesita, a gente não teria morado em Barra da Estiva. E eu vou falar uma coisa para vocês. Que lugar frio, meu Deus do céu! Era muito frio. Acho que hoje até mudou o clima, mudou na terra inteira, né? Então, eu amei Barra da Estiva. Foi a cidade que mais marcou minha vida, foi a Barra da Estiva. Eu amei demais. Hoje, não é a mesma coisa, porque a gente não encontra mais lá as pessoas que do nosso tempo. São raras as pessoas, muitas já não estão conosco aqui na vida terrena, né? Mas eu amei. Foi um lugar assim, minha irmã dizia que ela era a Suíça brasileira. Era um lugar de muita fruta, muito lugar bonito, aprazível. A gente encontrava, quando a gente saía a turminha de criança, a gente encontrava umas frutinhas. Tinha uma que chamava baeta. Era tudo muito gostoso. E aí, eu sei que foi um lugar que realmente eu amei. Foi Barra da Estiva. Não posso falar nome de ninguém aqui, de amigos aqui, porque era uma cidade pequena e a gente conhecia todo mundo. Parecia que era uma só família. Era muito bom, muito bom. Amei Barra da Estiva. Fui lá, na última Copa, eu fui lá, encontrei uma amiga de Brasília, que era de lá e foi para Brasília. Então, ela comunicou que ia estar em Barra da Estiva e eu fui lá para vê-la. E vi pouca gente. Pretendo voltar lá para ver se eu fico lá pelo menos uns 2 dias para reencontrar com as pessoas do meu tempo. Viu? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. Não ficam aflitos.
quando surgir qualquer desafio na vida, não fiquem aflitos, porque as pessoas até dizem assim, quando Deus fecha a porta, não sei se é isso, ele abre uma janela, não sei mais o que é, mas é isso, sem aflição, quando surgir qualquer desafio. Coloque tudo diante de Deus, fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor, a Bíblia diz que Deus faz abundantemente além do que a gente pensa e pede. E Ele faz, porque eu tenho experiência. Gente, uma boa noite. E a paz maravilhosa do Senhor Jesus. Eu até vi esses dias umas pessoas crentes que colocaram no status assim, queremos paz, nós só queremos paz, uma coisa assim. Aí eu falei, meu Deus, um crente falar isso é porque ele não pensou bem. Porque Jesus, antes de partir, falou com os discípulos assim, ó, eu vos dou a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Sabe? Então a gente já tem a paz do Senhor Jesus. A gente precisa fazer Jesus conhecido para as pessoas conhecerem também a paz. Não é bem assim? Boa noite.